tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Sei que tá um pouquinho escura a luz aí, gente, mas hoje a gente vai ter que gravar assim mesmo, porque minha luz deu um probleminha ali, mas já mandei consertar, tá bom? Bom, então vamos lá à nossa história de hoje. Não sem antes você deixar o joinha, deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos, tudo aquilo que você já sabe. E a gente precisa aqui da colaboração de vocês para a gente chegar aos 300 mil inscritos e também para o quê? As pessoas conhecerem o canal e mandar as histórias delas. Vamos lá. Dani, me chamo Alice, tenho 30 anos de idade, sou separada. Atualmente moro sozinha. Fui casada por 3 anos, mas meu casamento com meu ex-marido foi um verdadeiro fracasso. É que nem eu, né, gente, que vivo aqui metendo meu bedelho, mas eu sou chamada. Não é que eu meta a colher, como é que é? Vai meter a colher onde quer, não. Eu sou chamada para meter minha colher aqui para vocês. Bom, se tem uma coisa que eu não me arrependo na minha vida é ter tomado a decisão de me separar. Apesar de eu estar vivendo um grande dilema atualmente. Hoje eu me sinto uma pessoa mais leve e mais feliz. Deixei de ser humilhada para ser amada e isso não tem dinheiro que pague. Dani, eu resolvi mandar minha história para o canal para você me ajudar nesse dilema. Eu estou vivendo um dilema atualmente. Bom, então vamos lá saber qual é o dilema que a nossa Alice está vivendo. Resolvi mandar a história para você me ajudar no dilema que eu estou vivendo atualmente. Eu sempre vejo você aconselhando as seguidoras e por isso eu senti vontade de te escrever e também ouvir os seus conselhos. Assim como eu também já ouvi conselhos de outras pessoas. Sou uma pessoa que às vezes necessita muito ouvir conselho de outros. Muitas vezes até mesmo para eu comprar uma roupa. Preciso de alguém, sabe, que esteja do meu lado para falar, pega essa, Alice, eu tenho uma indecisão muito grande. Então, a única coisa que eu decidi sozinha, sem interferência de ninguém de fora, foi em relação da minha separação. Eu não me importei para a opinião de ninguém. Fora isso, eu sempre fui uma pessoa que necessitou da opinião dos outros. Quero aproveitar, Dani, aqui para te dar os parabéns pelo canal. O canal, pelo menos para mim, é um entretenimento maravilhoso. Adoro ouvir as histórias das Alices, dos Romeus e tenho que assumir que seu canal virou um vício na minha vida. Raro você postar um vídeo e eu não assistir. Dani, eu sou filha de uma família conservadora. Minha mãe e meu pai se converteram quando eu tinha apenas 5 anos de idade. A minha irmã mais nova, ela teve um problema cardíaco que foi diagnosticado quando ela tinha apenas 1 ano de idade. Meus pais então ficaram bem abalados com essa doença. Começaram a frequentar igrejas de diversas denominações, até que eles se identificaram muito com a Igreja Batista. E depois que minha irmã fez a cirurgia cardíaca e ela foi curada do problema que ela tinha, os meus pais nunca mais se afastaram da igreja. Então, durante toda a minha infância e início da minha adolescência, eu sempre frequentei a igreja com eles. Muitas vezes, na minha adolescência, eu era obrigada a ir com eles, mesmo que eu não quisesse. Muitas vezes eu queria ficar no condomínio brincando com meus amigos ou até mesmo na casa da minha irmã mais velha, Júlia, que é filha do meu pai do primeiro casamento. Ela tem uma diferença para mim de 12 anos de idade, mas meus pais sempre me obrigaram a ir com eles. Muitas vezes eu ia emburrada para a igreja e ficava emburrado o culto inteiro. Dani, eu sempre tive minha fé, sempre acreditei em Deus, que Deus é todo poderoso. Mas desde nova não gostava de ir para a igreja. Achava o povo muito certinho, controlador, e isso desde aquela época já me chateava. Depois que eu cresci e me tornei um pouco mais independente nas decisões, eu decidi que eu ia continuar na minha fé, mas que eu não precisava ficar frequentando aquele ambiente todos os dias, né? Então ela ia mais na igreja quando tinha alguma programação especial. Tipo quando os pais vão cantar no coral, essas coisas. Dani, a minha irmã Júlia, do primeiro casamento do meu pai, era quem sempre teve autonomia para decidir as coisas dela. Meu pai sempre teve muita pena dela, porque a mãe de Júlia morreu quando ela tinha 3 anos de idade.
A Júlia só começou a frequentar a igreja depois de adulta. Ela engravidou de um namorado quando ela tinha 21 anos. E meu pai, ele tinha horror a esse cara. Ele dizia que esse namorado de Júlia levava ela por um mau caminho. Meu pai implicava muito com ele. Então, quando a Júlia engravidou, foi uma confusão danada lá em casa. Meu pai sempre tratou Júlia como queridinha dele. Começou a ter várias brigas com Júlia e por causa disso, ela acabou optando em sair de casa e ir morar com este namorado. Só que ela não ficou muito tempo com ele, não. Ela descobriu que meu pai tinha razão. O cara não valia nada. Inclusive, era envolvido com roubo e vivia tendo problema com a polícia. Ela acabou se acertando com meu pai e ela decidiu voltar para casa com meu sobrinho Marcos, que na época tinha 2 anos de idade. Logo depois que minha irmã decidiu voltar para casa, ela também começou a frequentar a igreja com meus pais. Depois de um tempo, ela se batizou na igreja e anos depois ela casou com um membro da igreja e teve uma filha. Depois que minha irmã casou e se batizou, meu pai ficou forçando ainda mais a barra para eu também me batizar na igreja. Mas eu deixei claro para ele que eu não tinha esse propósito. E por causa disso, a gente passou boa parte da minha adolescência em pé de guerra. Porque ele queria mandar ela fazer tudo que ela não queria. Tipo, obrigar ela, né? Café gelado, gente. Dani, antes de eu conhecer meu ex-namorado, conheci outros rapazes também. Cheguei a namorar com alguns, mas nenhum deles foi namoro pra frente, assim. Eu geralmente namorava 2, 3 meses e depois desse tempo eu enjoava dos rapazes. Ou eles enjoavam de mim. Quando eu já estava com 23 anos, conheci um rapaz, vou colocar o nome dele de Paulo. Com ele, pela primeira vez, tive um namoro que se estendeu. Paulo era um pouco mais velho, já trabalhava na empresa do pai e tinha uma excelente situação financeira. Começou a me proporcionar coisas que outros namorados não me proporcionavam. Me levava para jantar em lugares bonitos, organizava viagens para praia. Até aí era tudo perfeito. Só que Paulo era um cara bipolar. Tinha dias que ele me tratava como uma princesa e tinha dias que ele estava no mau humor e ele me tratava de qualquer jeito. Muitas vezes de uma forma bem grosseira. Isso no início até que não me incomodava. E eu fui levando meu namoro em frente. Eu às vezes até me queixava, mas não era sempre. E isso foi acontecendo até ele me pedir em casamento. Depois que nos casamos, as coisas foram piorando ainda mais. Além dele muitas vezes me tratar e falar coisas de forma ríspida, ele começou a me humilhar. Como ele não gostava que eu trabalhasse fora, ele me dava uma mesada mensal e me deu um cartão de crédito com limite razoável. Só que todos os meses que ele ia me dar essa mesada e pagar meu cartão, ele reclamava dos gastos. Falava que eu não administrava bem o dinheiro e começava a falar várias coisas no meu ouvido. E sempre que eu falava com ele que eu queria ter meu próprio dinheiro, que eu queria trabalhar, ele me humilhava. Como eu sou formada em pedagogia, ele dizia que o dinheiro que eu fosse receber dando aula não pagava nem o salão que eu gastava todo mês. Minha profissão era uma das mais mal remuneradas no país. E que até para eu escolher uma profissão eu tinha sido burra. Além disso, Dani, ele sempre reclamou de tudo que eu fazia. Se eu inventava de fazer uma surpresa, preparar um jantar, ele dizia que a comida estava queimada, que a carne não estava no ponto, que era melhor eu ter pedido a nossa empregada para fazer. Ele dizia que nem saber fazer as coisas eu sabia. Gente, eu ficava muito mal com isso, mas mesmo assim eu ainda fui levando meu casamento à frente. Só que a cada dia que passava, ele me diminuía mais ainda. E para piorar, ele começou a me comparar com as irmãs dele e também com algumas amigas nossas. Em toda comparação que ele fazia questão de dizer que eu sempre era pior do que as outras. Ele só sabia me criticar e isso aos poucos foi me adoecendo. Eu não entendia o porquê dele me tratar assim, já que eu sempre fazia tudo para agradá-lo. Quando ele estava na frente dos meus pais, ele parecia uma outra pessoa. Chegava a me elogiar na frente dos meus pais. Só que quando estávamos sozinhos, ele, além de me criticar, criticava meus pais. Ele chegou a ter a audácia de falar comigo que achava que minha mãe não tomava banho.
e que ela tinha um CC enorme vindo do sovaco dela. Cara, essas coisas me chateavam tanto, porque além da minha mãe ser super limpa, ela fazia de tudo para receber Paulo da melhor forma possível na casa dela. E ele saía de lá falando mal dela e do meu pai. Quando a gente já estava no 3º ano de casados, eu já estava completamente adoecida por causa da forma que ele me tratava. Engordei mais de 8 quilos, minha autoestima estava baixa e, para piorar, ele adorava me chamar de gorda dentro de casa. Toda roupa que eu colocava, ele criticava. Quando eu comprava uma roupa moderninha para mim, ele dizia que eu era sem noção, né? Que aquela roupa não tinha nada a ver comigo. Quando eu colocava uma roupa mais conservadora, ele dizia que eu estava parecendo uma velha gorda. E eu não tinha mais vontade nenhuma de me arrumar. Mesmo assim, eu ainda continuava com esse homem. E eu só fui terminar com ele quando eu vi no celular dele um monte de mensagens que ele estava trocando com uma mulher. Além dele elogiar essa mulher em várias mensagens, tinha um monte de comprovante de Pix que ele fazia para ela. Quando confrontei ele sobre isso, ele me disse que ela era uma garota de programa e que ele tinha saído com ela apenas 2 vezes. Ele tinha mandado Pix para ela só para ela não ficar enchendo o saco dele. Mas que ele não tinha nada sério com ela. Só tinha saído com a garota porque às vezes era bom comer fora de casa. Ele falou assim pra ela, gente. Ele já queria separar também, né? Não é possível, né? Bom, falei pra ele que eu iria me separar e esse homem me fez 1000 chantagens. Disse que se eu me separasse dele, ele não iria me ajudar em absolutamente nada, que eu ia ficar fodida financeiramente e que eu iria demorar a arrumar um emprego e que eu iria ficar dependente dos meus pais. Mas, longe dele, realmente, gente, eu queria ficar longe dele. Eu levei minha decisão à frente, me separei. E depois que eu me separei, arrumei um advogado. O advogado chegou a fazer um acordo e eu fiquei com um apartamento e um carro, além de um dinheiro e uma pensão mensal. Dani, assim que eu me separei, eu fui morar com meus pais. Só que meus pais, eles achavam um absurdo o meu divórcio. Primeiro, porque o casamento para eles era para sempre. Segundo, porque mesmo eu contando tudo que eu passei na mão de Paulo, eles não acreditavam. Porque Paulo me tratava super bem na frente deles, né? E eles falaram que eu tinha que aguentar, pois eu não tinha tentado nada. É foda, né, amiga? Bom, quando eu mudei para casa dos meus pais, o meu sobrinho Marcos já estava morando com eles. Como eu disse no início, Marcos, ele é filho do primeiro relacionamento da minha irmã. Depois ela se separou do pai dele, né? E aquele pai lá que era envolvido com roubo. E ela foi para a igreja e se casou com um cara da igreja. E teve outra filha. Marcos, assim como eu, ele nunca gostou de frequentar a igreja. E desde muito novo, ele sempre foi muito firme nas coisas que ele queria. Ele não queria aquilo para a vida dele. E por causa disso, ele começou a ter problemas com a mãe. Quem tá me ligando essa hora? Tô gravando. Eu, hein? Bom, ele começou a ter problemas com a mãe e com o padrasto dele. E quando eles estavam com 16 anos, ele teve uma briga feia na casa dele e foi morar com meus pais. Ele sempre foi o neto queridinho do meu pai. Até por ter sido criado sem pai, o meu pai sempre fez de tudo por ele. Marcos foi ficando mais velho e se tornou um cara descolado. Adora andar de skate, faz jiu-jitsu, frequenta academia. Ele sempre foi o meu sobrinho mais descolado. Assim que eu me separei, voltei para casa do meu pai. Eu, além de ter que aguentar o discurso do meu pai e da minha mãe, que eu tinha me precipitado em me separar, eu tive também que dividir o quarto com meu sobrinho. O apartamento dos meus pais só tem 2 quartos. Meu sobrinho estava dormindo nesse quarto. E assim que eu fui para lá, o meu sobrinho se propôs a dormir na sala. Eu disse que não era justo, que eu iria comprar uma cama de solteiro e colocar no quarto. Ele concordou que seria melhor. E assim que começamos a dormir no mesmo quarto, eu jamais imaginei que poderia acontecer algo entre nós. Eu jamais tinha mandado algo desse tipo. Só que eu comecei a ficar mais próxima dele. Comecei a malhar na mesma academia, a gente sempre conversou muito à noite antes de dormir. Marcos, apesar de ser vários anos mais novo do que eu, ele sempre foi um menino muito além da idade. E antes da gente dormir, a gente sempre conversava muita coisa. Ele se abria para mim das frustrações, eu me abria para ele. Se entendia, sabe? E a gente se entende muito bem. Um dia ele chegou para mim e me disse que eu talvez era a única pessoa no mundo que entendia ele. Só que mesmo com nossa proximidade, eu ainda não imaginava que poderia acontecer algo entre a gente.
Só que tudo mudou depois de uma noite que eu tive um sonho erótico com ele. Eu já estava um bom tempo sem fazer sexo e sonhei que eu estava transando com ele na academia. Nesse dia acordei assustada até com o meu sonho. E aquilo ficou ali na cabeça dela, né? E esse sonho, gente, ela deixou ela excitada. E isso deu ressaca moral nela. Porque ela disse que acabou se culpando por causa do sonho, sabe? Eu estava tão focada que depois acabou rolando algo entre ela e o sobrinho. A primeira vez que isso aconteceu foi dentro do apartamento dos meus pais. Meus pais tinham viajado no final de semana, um retiro da igreja. Eu e Marcos ficamos sozinhos. Eles viajaram numa sexta e nesse mesmo dia eu e Marcos a gente saiu para um barzinho. A gente já saía juntos de vez em quando. Só que nesse dia caiu um verdadeiro dilúvio. Não tinha a menor condição da gente sair. Então ele sugeriu que a gente pedisse a bebida pelo iFood. E como meus pais estavam viajando, né? Porque meu pai não deixava ter bebida alcoólica em casa. As bebidas chegaram e a gente começou a beber. Depois de um tempo que estávamos bebendo, o clima esquentou. E num certo momento, a gente começou a brincar de verdade com sequência. Como já estava bem alteradinha, numa dessas perguntas eu perguntei se ele tinha coragem de ficar com algum parente. E na mesma hora ele respondeu que só se fosse comigo. E essa era a resposta que eu queria. Essa resposta dele começou a me deixar excitada e era notório que ele também estava. Então depois a gente começou a jogar esses joguinhos e uma das respostas eu errei e ele pediu para eu mostrar meus seios. E depois que ela mostrou, tudo rolou. Dani, depois que meu ex transferiu o apartamento para o meu nome, eu me mudei para o meu apartamento. Mas mesmo assim, eu e Marcos, a gente não se desgrudou. Marcos, todo final de semana, ele fala para os meus pais que ele vai dormir na casa de algum amigo, só que ele sai da faculdade e vem direto para minha casa. Ele só vai embora na segunda-feira e ainda dá umas escapadas para cá de vez em quando. Eu estou completamente apaixonada pelo meu sobrinho, mas eu também estou absolutamente perdida em como eu vou resolver essa situação. Meus pais e minha irmã, mãe de Marcos, eles são extremamente conservadores. Se eles descobrirem isso, eu não tenho nem ideia qual vai ser a reação deles. Marcos, ele é muito impulsivo. Por ele, a gente já tinha assumido para todo mundo. Eu já deixei claro que as coisas não são tão fáceis assim. Além dele ser o meu sobrinho, a nossa diferença de idade é razoavelmente grande. Eu tenho medo de comprar uma briga dessas com a minha família. E daqui a uns anos ele resolver terminar comigo e eu ficar sem ele e sem a minha família. Eu tenho certeza, Dani, que se eu contar para minha família que a gente está juntos, meus pais e minha irmã vão jogar a responsabilidade todas nas minhas costas. E com certeza eles vão fazer de tudo para nos separar. Bom, eu tô vivendo a melhor fase da minha vida, ao lado do meu sobrinho. Não queria que essa fase acabasse por preconceitos de terceiros, mas ao mesmo tempo eu sei que é uma situação atípica. Quero resolver tudo. Meu outro medo é que meu ex-marido também descubra e use isso contra mim em relação à minha pensão, que eu recebo dele todos os meses. Ai, gente, sinceramente, não sei o que fazer. Essa é a minha história. E eu nem sei o que te dizer também, essa é a minha conclusão. Mas deixa eu ver aqui. Gente, mas quantos anos tem Marcos? Que eu li aqui, você falou alguma coisa de 16 anos. Gente, se for 16 anos, amigo, você pode ser até presa, tá? Ele deve ter mais já. Eu não lembro aqui, mas ela tinha alguma coisa aqui de 16 anos, não tinha, gente? Bom, desameta aí a idade de Marcos. Ai, coçou até minha cabeça essa história. Meu Deus do céu. Peraí. Olha, amiga, eu já falei pra vocês que assim, como que eu vou falar isso? Eu sou super open mind pra várias coisas, sabe? Mas esse negócio de família, isso me pega muito. Eu fico pensando, eu tendo um caso com meu sobrinho, Bernardo, já pensaram? Gente, não faz sentido na minha cabeça isso. Eu acho que você tava carente, não sei, você devia estar carente, alguma coisa aconteceu e você caiu nessa tentação aí. Porque assim, claro que isso vai dar problema.
E é bem o que você falou, vão jogar a culpa toda em você, a responsabilidade toda em você, até porque eu não consegui ver ali a idade dele, mas eu acho que você falou que ele é... Cara, ele, pelas minhas contas aqui, ele não deve ter mais de 20 anos, né? Acho que quando ele tinha 16, ele foi morar com seus pais e tal, ele não deve ter mais de 20 anos, ele tá fazendo faculdade. Então, claro que vai ser tudo a culpa jogada em cima de você, e é bem aquilo que você falou. Você também não quer que essa situação de repente chegue ao fim e depois você fique mal com seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã. Eu acho, sinceramente, que essas coisas quando entra a família no meio é muito complicado, é muito atípico, né? Não acho legal. Até porque, pelo amor de Deus, né, gente? O mundo é tão grande, tem tanto homem por aí, tem tanta mulher por aí. Aí você vai se envolver com seu sobrinho, filho da sua irmã. Gente, sério, amiga, desculpa, mas eu não consigo achar isso normal. Eu não sei, assim, se é isso que você queria ouvir da gente, mas eu não consigo achar essa situação normal, sabe? Nossa, sua irmã vai ficar doida com você. Ai, nossa, é muita confusão. Eu, sinceramente, cara, nem se o Marcos fosse o último homem do mundo, eu ficaria com meu sobrinho. Não, isso é fora de cogitação, tá? Então eu acho que você deve pensar bem, porque com certeza isso aí pode trazer grandes problemas aí pra você, pra sua família, pra sua irmã, pro Marcos. Eu não tô nem falando aí do seu ex-marido, que é ex-marido e não tem nada a ver com sua vida, né? Mas eu acho que isso pode trazer muitos problemas pra vocês. Não acho legal. Não acho, sabe? Ele pode, de repente, ele é adolescente, ele tá na faculdade, ele pode, de repente, estar aí fissurado, né? Ai, com a titia e tal, sei lá, né? Vocês estão transando, fazendo um monte de coisa. Mas... e aí? Né? Daqui a pouco. Ele tá lá na faculdade, vai conhecer pessoas da idade dele, vai sair com amigos dele. Não, eu não sou esse tipo de pessoa, tá, gente? Que acha que uma mulher não pode namorar um homem mais novo. Não é isso. Mas eu tô falando nesse contexto aqui. Eu acho que não faz sentido nenhum, sabe? Então, assim, eu acho que você tá arrumando sarna pra se coçar. Você tá arrumando problema pra sua cabeça. Você já teve problema no seu casamento, você saiu do seu casamento, agora você tem seu apartamento, tem seu carro, vai arrumar seu emprego, vai viver, vai conhecer outras pessoas, sabe? Eu acho que tem coisas, gente, que são inaceitáveis. E esse negócio de sobrinho, cunhado, vocês me contam aí, que chega a história pra gente, pra mim é inaceitável. Não faz sentido isso, tá? Essa é a minha opinião. Mas vocês deixam a opinião dela aí pra vocês, porque ela quer ler. Não sei se é essa opinião aí que ela queria ouvir da gente, mas essa é a opinião que eu tenho pra te dar hoje, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!